Confie na provisão de Deus em todos os momentos. A paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus possa falar ao seu coração hoje e que essa palavra te dê direção e paz. A gente vive tempos difíceis, tempos em que a ansiedade tenta roubar a nossa fé. Mas Deus continua sendo Deus. Ele ainda cuida de nós. Ele ainda provê o que nós precisamos. E Ele ainda responde às nossas orações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que só em Ti encontramos descanso e segurança. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, por tudo que ela tem carregado no coração. O Senhor conhece as preocupações dela, as lutas que ninguém vê, os pensamentos que muitas vezes têm tirado o sono dela à noite. Deus, visita essa casa agora. Enche esse ambiente com a Tua paz nessa manhã. Fortalece essa pessoa para que ela não desista, para que ela confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se ela precisa de provisão, que o Senhor abra as portas. Se ela precisa de cura, que o Senhor traga restauração. Se o coração dela está angustiado, que o Senhor renove as suas forças e traga esperança. Nos ensina a confiar em Ti, a esperar pelo Teu tempo e a não duvidar do Teu cuidado. Fala conosco nessa mensagem e nos dá sabedoria para viver de acordo com a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É um gesto simples que leva apenas alguns segundos, mas é através do like que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. É através do seu like que esse canal já alcançou a marca de 2.600.000 inscritos. Aproveite que você vai dar o like e ative o sininho das notificações. Você que já é inscrito no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba no seu celular todos os dias um aviso informando quando nós postarmos um vídeo novo aqui. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou interceder por cada pedido deixado aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu confio na provisão de Deus. Amém? Declare isso pela fé. Eu confio na provisão de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Irmãos, Jesus foi direto. Olha o que ele está dizendo. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Mas por que muitas vezes parece que Deus está em silêncio? Você já teve essa impressão de orar e sentir que Deus não respondeu à sua oração? Parece que Deus está em silêncio. Tem gente que ora uma vez e já desiste, achando que se não aconteceu naquela hora, então é porque Deus não ouviu a oração dela. Mas a oração não funciona assim, irmãos. Jesus não estava falando de um pedido casual, como quem joga uma moeda
num poço de desejos. Ele estava falando de insistência, de fé verdadeira, de confiar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Tem momentos na vida em que a gente precisa buscar mais, orar mais, se aproximar mais de Deus. E isso não é porque Ele não quer responder, mas porque Ele nos ensina durante o processo da vida. Ele molda o nosso coração enquanto nós estamos esperando. Se você está pedindo algo a Deus e sente que a resposta não vem, eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não se esqueceu de você. Amém? Receba essa palavra no coração. Se você crê nisso, diga: eu recebo. Deus não se esqueceu de você. Ele vê as suas orações. Ele entende as suas necessidades. E Ele está preparando o melhor para você. Hoje, nós vamos refletir sobre essa promessa de Jesus e sobre o que significa confiar de verdade na provisão de Deus. Jesus disse isso de forma simples, mas de uma forma muito clara. Peça, busque, bata, e a resposta virá. Mas talvez você já tenha pedido algo a Deus e até agora não aconteceu o que você pediu. Você orou, insistiu, tentou crer, só que nada mudou. E aí surge aquela pergunta que todo mundo já fez em algum momento da vida. Se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu? A esperança é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. A gente quer respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças visíveis. Mas Deus nunca prometeu agir dentro da nossa pressa. Ele trabalha no tempo dele. E esse tempo não é baseado na nossa ansiedade, mas no que realmente é melhor para nós. E aqui está um ponto que muita gente ignora. Deus não é só um realizador de desejos, um gênio da lâmpada. Ele não é um botão de emergência que a gente aperta quando precisa de algo e esquece quando tudo está bem com a gente. Deus é Pai. E como todo pai amoroso, Ele não vai dar algo que nos prejudique ou que chegue antes da hora certa. Pensa em uma criança que vê uma faca e pede para brincar com ela. O pai dessa criança, conhecendo o perigo, vai negar, é claro. Não porque ele quer frustrar o filho, mas porque ele o ama e sabe que aquilo pode machucá-lo. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já pediu algo achando que seria a melhor coisa do mundo, a melhor solução, mas hoje, olhando para trás, você percebe que se Deus tivesse dito sim, aquilo teria te destruído, teria te prejudicado de alguma forma. A verdade é que Deus sempre nos responde. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, ou às vezes Ele diz espere. Quando Ele diz não, é porque Ele tem algo melhor. Ele tem um plano melhor do que o nosso. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos ignora. Se hoje você sente que a resposta de Deus está demorando, eu quero te dizer algo. Continue batendo na porta. Porque na hora certa, ela vai se abrir. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Talvez esse vídeo chegou até você por acaso, por uma coincidência. Mas na verdade não foi obra do acaso. O Espírito Santo quis dizer isso para você hoje. Não desista.
continue persistindo, continue lutando, continue perseverando. Talvez hoje você esteja passando por um tempo difícil, um tempo de portas fechadas, de respostas que não chegam, de orações que parece que não passam do teto. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não se esqueceu de você. Deus vê as suas lágrimas. Deus conhece a sua tristeza. Deus conhece o seu desânimo. Ele sabe cada pensamento que passa pela sua mente. Ele sabe o quanto você já lutou, o quanto já esperou. E mesmo que agora você não entenda, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Amém? Muitas vezes, Ele está agindo onde os nossos olhos não conseguem ver. Se Ele ainda não respondeu, confie. Se a porta ainda não se abriu, espere. Se a bênção ainda não chegou, permaneça fiel. Porque no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Se tem algo que pode te fortalecer nesse tempo de espera, é lembrar quem é o Deus a quem você serve. Ele é o Deus que abriu o mar para que o povo passasse. O Deus que alimentou Elias no deserto. O Deus que sustentou Daniel na cova dos leões. O Deus que não abandonou José na prisão. O Deus que nunca falhou. E esse mesmo Deus continua sendo o seu Deus hoje. Ele ouve suas orações. Ele ainda abre caminhos onde não há saídas. Ele ainda cuida dos seus filhos. Se Deus cuida até dos pássaros e veste os lírios do campo com beleza, como Jesus nos ensinou, por que Ele não cuidaria de você? Eu sei que esperar dói. Eu sei que às vezes a nossa fé vacila. Eu sei que a incerteza corrói por dentro. Mas hoje eu quero te lembrar, Deus não se atrasa. Se Ele ainda não respondeu, é porque Ele está preparando algo que vai além do que você imagina. E é por isso que agora eu quero orar junto com você. Porque mais do que pedir qualquer coisa a Deus, você precisa descansar, com a certeza de que Ele já está cuidando de tudo. Amém? Tenha essa convicção no seu coração. Deus está no controle. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando de tudo. Nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu peço que você torne conhecida de Deus as suas orações. Escreva a sua oração aqui nos comentários desse vídeo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação, nesse momento, algo que tem te incomodado, alguma coisa que tem tirado a sua paz, o seu sono, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado pela vida de alguém da sua família, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, um irmão, uma irmã da sua igreja, que você sabe que está enfrentando uma batalha espiritual muito grande, escreva o nome dessa pessoa aqui e creia que a oração de um justo é poderosa. E nós já fomos justificados por Cristo. Por isso nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, reconhecendo que Tu és Deus sobre todas as coisas. O Senhor governa a terra e os céus. O Senhor sustenta o universo com Tuas mãos. Nada escapa do Teu olhar. O Senhor sabe de todas as coisas. Vê além do que nós conseguimos enxergar. Entende as nossas dores
e conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Mas antes de orar, Senhor, antes de pedir qualquer coisa, nós queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a nossa fé. Perdão pelas noites em que nós questionamos o teu silêncio, sem lembrar que até no silêncio o Senhor está trabalhando. Perdão porque muitas vezes somos impacientes, queremos as respostas na hora. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nos desesperamos, achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor não se atrasa, que os teus planos são maiores e que o teu tempo é perfeito. Quantas vezes, Senhor, tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, seguimos caminhos errados, nos apoiamos na nossa própria força, em vez de simplesmente confiar em Ti? Mas hoje, Pai, nós nos rendemos à Tua presença. Reconhecemos que não sabemos de tudo, que não enxergamos o quadro completo, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e que a nossa melhor escolha é esperar e confiar em Ti. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor sabe o que se passa no coração dela, o que tem tirado o sono dela à noite, o que tem pesado na sua alma. O Senhor conhece os medos que ela não consegue expressar, os dilemas que ela não sabe resolver, os sonhos que ela teme nunca alcançar. Se ela está enfrentando um deserto financeiro, Pai, seja para ela o Deus da provisão, mostra a tua fidelidade, cuida daqueles que depositam em Ti a confiança. Que nenhuma necessidade deixe de ser suprida, que a tua mão haja sobre a vida desse irmão e dessa irmã, e que as portas sejam abertas na vida dele. Em nome de Jesus. Se o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora se encontra cansado e sobrecarregado, que o Senhor renove as suas forças. Se há uma angústia silenciosa dentro dela, um peso que ela tem carregado sozinha, Senhor, alivia essa carga. O Senhor nos prometeu que se nós lançássemos sobre Ti as nossas preocupações, o Senhor cuidaria de nós. É isso que diz a Tua palavra. Então, Pai, cuida dessa pessoa agora. Se há uma enfermidade, que o Senhor traga cura. O Senhor é o Deus que curou cegos, que fez paralíticos andarem, que restaurou vidas. E nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo. Que toda dor vá embora, que toda enfermidade desapareça, que toda recuperação seja acelerada pelo poder que há no nome do Teu Filho. Ó Deus, se há uma família sendo destruída, que o Senhor entre com a restauração. Se nessa família tem predominado brigas, desentendimentos, divisões, que o Teu Espírito traga paz e reconciliação. Nenhum ataque do inimigo prevalecerá sobre esse lar, porque o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi quebrado. Nos ensina a confiar em Ti, a descansar no Teu tempo, a esperar sem desesperar, a continuar batendo na porta com fé, sabendo que o Senhor não se atrasa, sabendo que o Senhor nunca falha. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários desse vídeo, cada nome mencionado, cada causa impossível aos olhos humanos, mas possível aos Teus olhos, cada clamor feito com fé. O Senhor vê tudo, o Senhor conhece cada história.
E eu te peço, Pai, que a tua vontade seja feita. Se a resposta for sim, nós glorificaremos o teu nome. Se for não, nós também daremos glória ao teu nome. Que o nosso coração descanse em ti. Que a tua paz invada a nossa mente e o nosso coração. Que o medo seja substituído pela fé. Que a angústia dê lugar à esperança. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não desista, persista, não desanime, tenha coragem, tenha ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece as suas lutas. Deus conhece aquilo que tem te frustrado. Deus sabe o que tem te decepcionado, mas Ele pode te surpreender com coisas novas. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Essa mensagem abençoou a sua vida? Essa oração fortaleceu o seu espírito? Então não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo, eu não sei se é aqui ou aqui. Clica no botão compartilhar aqui no YouTube. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo lá dos seus amigos, das pessoas que você ama. Mande para todas essas pessoas. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Não menospreze a palavra do Senhor e o poder que ela pode exercer na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que
a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção. Se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo.
Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa. Que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos.
renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que dá sentido à nossa existência? Qual é a verdadeira origem da nossa vida e do nosso propósito aqui na Terra? Essas são perguntas profundas e a Bíblia nos traz respostas esclarecedoras. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos a descrição do momento em que o próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e assim ele se tornou um ser vivente. Isso nos revela que a vida humana não é apenas o resultado de processos biológicos, ela é um presente de Deus, uma fusão de matéria e espírito, onde o Criador compartilha com a criatura uma parte de si mesmo. Gênesis capítulo 2, verso 7 está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o fôlego de vida. Não importa o quão fraco e desanimado você estiver se sentindo, escreva isso como um ato de fé. Eu recebo o fôlego de vida. Irmãos, esse fôlego de vida mencionado aqui em Gênesis é traduzido originalmente como ruá, no hebraico, e simboliza mais do que o ar que respiramos. Ele representa o próprio Espírito de Deus, que nos mantém vivos e que dá sentido à nossa existência. Jó, em um momento de grande angústia, expressou no capítulo 7, versículo 7 do seu livro o seguinte: Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Quando estava passando por muitas adversidades, Jó conheceu a brevidade e a fragilidade da vida. Nossas vidas, comparadas a um sopro, são passageiras, mas a presença de Deus nelas é o que nos dá propósito e esperança. No mesmo livro de Jó, Eliú, um dos amigos que foi consolar Jó durante o seu sofrimento, também declara no capítulo 33, versículo 4, o seguinte: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa verdade nos faz refletir que, sem o fôlego de Deus em nós, a vida perde o seu brilho e o seu propósito.
Muitas pessoas hoje se sentem vazias, com essa falta de sentido, porque estão desconectadas desse sopro divino. Elas podem ter sucesso material, saúde e tudo o que o mundo considera como vitórias, mas sem o Espírito de Deus vivificando suas almas, permanecem insatisfeitas e desanimadas. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: aquele que tem Deus como sua porção tem tudo o que é necessário, pois Deus é o suficiente. Quando estamos cheios do sopro de Deus, encontramos a plenitude, independentemente das circunstâncias externas. E é aí que entra a notícia maravilhosa que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Após a ascensão, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus não foi apenas um símbolo de vida física, mas a entrega do próprio Espírito de Deus, que viria habitar naqueles que creem. O Espírito Santo habita em você, e é Ele quem te capacita para essa maravilhosa missão de proclamar o Evangelho. O mesmo Deus que nos formou e soprou a vida em nós, pela sua misericórdia continua soprando sobre nós, agora nos concedendo o Espírito Santo, para que vivamos uma vida plena, cheia de propósito, e que através dessa capacitação possamos compreender as Escrituras e viver de acordo com os seus propósitos. Jesus nos deu não só a vida, mas também a capacidade de compreender a vontade de Deus e caminhar na direção que Ele planejou para nós. Aleluia! É por meio desse sopro divino que somos revigorados, restaurados e capacitados para cumprir o nosso chamado. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que têm sufocado a sua vida espiritual, mas Deus deseja soprar em você uma nova força, uma nova paixão e renovar sua alegria. Ele conhece suas lutas, suas dores, suas perdas. Ele sabe o motivo do seu desânimo, mas a respiração de vida dele é capaz de restaurar todas as coisas. Você crê nisso? O sopro de Deus, irmãos, não apenas nos trouxe à vida física, mas também nos deu a capacidade de vencer esse mundo. Ao longo da Bíblia, vemos que a ruá de Deus é o que nos sustenta, nos direciona e nos enche de esperança, mesmo em meio a um mundo tão caótico, mesmo em meio às adversidades. Assim como os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo para cumprir seu chamado, nós também, ao abrirmos nossos corações ao Espírito de Deus, encontramos força, propósito e entendimento para caminhar na direção certa. Que hoje você possa receber o fôlego renovador de Deus sobre a sua vida, para que, onde houver cansaço e desânimo, Ele sopre nova vitalidade e alegria. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado porque hoje, pela leitura da Tua Palavra, reconhecemos que somos muito mais do que carne e osso. Carregamos em nós o Teu Espírito, que nos dá vida e propósito. Hoje, pedimos que o Senhor restaure a alegria de viver em cada pessoa que estiver enfrentando dificuldades. Sopra sobre aqueles que estiverem cansados, desanimados e aflitos, trazendo novo vigor espiritual, emocional e físico. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela restauração dos casamentos, pela cura das enfermidades, para que as portas de emprego sejam abertas
Eu oro por livramento nas dificuldades financeiras e emocionais. Que o Senhor, com o teu sopro de vida, toque em cada necessidade, trazendo a resposta e o consolo que só o Senhor pode nos conceder. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o teu amor infinito envolva e fortaleça os corações e as mentes de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos conceda ânimo, equilíbrio, serenidade e confiança, para que nós possamos enfrentar cada desafio. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nessa semana que acabou de começar, eu quero orar por você e pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E creia, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora. Uma força, ó Deus, que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e determinação. Eu oro para que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza e qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está, ó Deus, sem motivação. Que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa com a Tua paz, com a Tua alegria, com ânimo para encarar a semana que está começando. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, que Ele seja o nosso amigo, que Ele nos guie em cada decisão, em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade e todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, eu declaro que essa será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas e de comunhão contigo. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por inteiro? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida nesta semana. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque o tema dessa mensagem é uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia do Espírito Santo. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra que Deus tem para você nessa semana. Vamos estar juntos aqui todos os dias, de manhã e à noite, trazendo uma palavra que pode transformar, que pode mudar a sua vida. Nós sabemos que muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades que nos deixam desanimados, que nos fazem sentir um vazio profundo. Mas olha só, Deus conhece esse vazio.
Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te encher com o Espírito Santo. Eu quero ler com você Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Olha só, eu sei que muitas pessoas têm comentado aqui nos meus vídeos sobre as dificuldades que elas têm enfrentado dentro dos relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm problemas com os filhos, às vezes com os pais e até entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe, nesses momentos é o Espírito Santo que age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver essas questões, esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é você entender que não está sozinho nessa luta. Amém? O Espírito Santo está com você. Ele está dentro de você. E é Ele que realiza a verdadeira transformação, a verdadeira mudança. Ele nos conduz ao que é certo. Ele nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor. E, acima de tudo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie as suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Sabe, irmãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com as nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso porque nós vemos o Espírito Santo se manifestando de uma forma poderosa na vida dos primeiros cristãos. Aquelas pessoas, os discípulos, testemunharam coisas incríveis, milagres e manifestações assim sobrenaturais. Às vezes a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso a gente experimentar isso também. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida daquelas pessoas lá na igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como Ele nos consola, como Ele nos dá força e sabedoria nas situações mais simples e mais complicadas? Quando nós oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali, presente, nos guiando, nos dando força e direção. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está com você agora, enquanto você ouve essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra o seguinte: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Significa que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e Ele está trabalhando na sua vida, ainda que você não perceba. Nessa semana que está começando, eu quero te desafiar a começar cada dia com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que Ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é apenas uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco
em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas você pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo o seu coração, acalmando sua mente, dando direção para cada decisão que você tiver que tomar. Abra o seu coração para o Espírito Santo hoje e permita que Ele conduza a sua vida nesta semana. Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude que você tiver sejam guiados por Deus. Amém? Além disso, lembre-se que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias busque a presença dele. Não apenas quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também naqueles momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida. Não apenas naqueles momentos de necessidade. Quando nós desenvolvemos um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz, como ele nos dá discernimento em todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, eu quero orar mais uma vez, para que essa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. Amém? Senhor, mais uma vez, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre esse irmão, sobre essa irmã, o teu Santo Espírito, de maneira abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando aqui comigo agora. Que cada um possa sentir a diferença de andar guiado pelo teu Espírito Santo. Pai amado e querido, nós também queremos te pedir perdão por todos os pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, por cada pensamento, por cada atitude que não te agradaram. Purifica o nosso coração. Nos conceda, Pai, um novo começo diante do nosso arrependimento. Que essa semana seja o início de uma caminhada mais próxima de Ti. Uma semana marcada pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela renovação espiritual. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e ministre a Tua paz. Traga leveza, que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis e também nos momentos de alegria, até mesmo nas situações desafiadoras. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor e a Tua direção em tudo o que fizermos. Nesse momento, Senhor, eu quero orar especificamente por cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão pedindo por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder de cura toque agora essas vidas, restaurando a saúde, trazendo alívio para as dores e para toda a enfermidade. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, meu Deus. Eu peço a Tua provisão. Abre as portas de emprego, dê oportunidades, traga solução para as dificuldades financeiras dessa família. Que essas pessoas possam experimentar o Teu agir, a Tua provisão de maneira sobrenatural. Eu apresento também os pedidos de restauração nos relacionamentos. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restaurados pela Tua graça e pelo Teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento, meu Deus.
Eu oro ainda por aqueles que pedem por direção em suas vidas. Por todas as pessoas que estão passando por momentos de dúvida, de incerteza, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dá clareza e sabedoria para que essa pessoa escolha o caminho certo, segundo a tua vontade. Nós declaramos pela fé que essa será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração que foi feito e te peço, Deus, atende a cada um, segundo a tua vontade. Ministra a tua cura, a tua restauração e que cada pessoa sinta a tua presença real agindo em sua vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 33, está escrito: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu vou vencer mais um dia. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, declare isso com fé. Eu vou vencer mais um dia. Irmãos, Deus sempre vai colocar diante de nós algum tipo de desafio, que de certa forma vai contribuir com o nosso crescimento em alguma área, seja ela pessoal, espiritual, emocional, profissional, etc. Aquele dia havia sido muito especial para os discípulos. Eles tinham presenciado Jesus curando muitas pessoas enfermas e também viram um dos maiores milagres do Novo Testamento, a multiplicação dos pães e peixes, que serviram para alimentar uma grande multidão. A fé daqueles homens já havia sido alimentada de maneira muito forte por causa daquilo que eles puderam presenciar. Mas Jesus tinha planos especiais para os seus 12 discípulos. Eles teriam a missão de pregar o evangelho da salvação por todo o mundo. E para isso, era necessário que eles tivessem uma noção exata de quem Jesus realmente era. Eles tinham que reconhecer Jesus não apenas como aquele que supre as nossas necessidades, mas como o Filho de Deus, aquele que veio à terra para nos livrar do pecado e nos salvar da condenação eterna. O evangelista Mateus, então, relata que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele ficou por ali, despedindo a multidão. Os discípulos ficaram até alta madrugada no barco, quando Jesus surgiu caminhando sobre as águas. Quando eles o viram, ficaram assustados, mas Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse texto me levou a refletir sobre
os altos e baixos que a vida nos proporciona. Em um momento, os discípulos estavam desfrutando da companhia de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ajudando a distribuir o alimento entre a multidão, mas em outro momento eles se encontram no meio do mar, dentro de um barco, alta madrugada, e subitamente tomados por uma visão aterradora, um homem caminhando sobre as águas. Assim também somos nós. Um dia estamos bem, com tudo sob controle, as coisas acontecendo como a gente gostaria, mas de repente nos vemos diante de um grande obstáculo, de uma perda, um divórcio, uma enfermidade ou qualquer outro tipo de adversidade ou dificuldade. O principal ensinamento contido nessa passagem dos evangelhos é que Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Ele é capaz de andar sobre as águas e ele também nos convida a andar sobre as águas junto dele. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que somente Pedro teve ousadia para sair do barco e ir até Jesus. Muitas vezes queremos experimentar o milagre, mas nos recusamos a sair da nossa zona de conforto. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos dar o primeiro passo. Para experimentar o milagre, Pedro teve que sair do barco. Essa palavra é para você que tem buscado por uma resposta de Deus. E talvez ele até já tenha te mostrado o caminho, mas esse caminho passa por um desafio, por um sacrifício. Sair do barco, caminhar em direção a Jesus e manter seus olhos fixos nele. Porque quando Pedro olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Que o Espírito Santo encha hoje o seu coração de coragem e fé, para que você possa caminhar com passos firmes, mesmo que você tenha que andar sobre as águas do desânimo, da decepção, da tristeza, do abandono, da desilusão. Não importa qual tenha sido a sua experiência de vida até aqui. O Senhor quer reescrever sua história. Ele te convida para viver um tempo novo na presença dele. Que você, assim como os discípulos, possa reconhecer no seu íntimo que Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tem poder sobre tudo. E ele é quem te capacita para lidar com as adversidades da vida. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Se você quer viver um tempo novo no seu relacionamento conjugal, essa é uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link onde você pode clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, somos gratos pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que o Senhor nos chame para caminhar sobre as águas junto de Ti e que nós tenhamos fé e coragem para deixar nossos barcos e obedecer aos Teus mandamentos. Que os nossos olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, para que as circunstâncias não nos impeçam de continuar avançando. Cremos que Tu és um Deus de cura, de provisão e de milagres, que pode nos proporcionar experiências sobrenaturais ao longo da nossa vida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Eu sei, meu Deus, que não foi por acaso que ela clicou nesse vídeo,
pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos ouvir. Que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Que ela encha os teus filhos de esperança, de coragem e de fé para enfrentar os ventos e as tempestades desta vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Que o Senhor visite nesse momento, através do Espírito Santo, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e que o Senhor derrame a tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Restaura, meu Deus, os relacionamentos que porventura tenham sido quebrados por qualquer motivo. Derrama a tua unção sobre o teu servo, sobre a tua serva, para que eles continuem fazendo a tua obra com excelência. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Para experimentar o milagre, é preciso sair do barco. Tenha fé e tenha coragem, pois é Jesus quem está te chamando. Se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com seus contatos, com seus grupos, copie o link da mensagem aqui no YouTube e cola lá no grupo da igreja, no grupo da família, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. O Senhor pede para te dizer hoje: não desista agora. A verdade é que o motivo de você estar passando por algumas batalhas, talvez você só irá saber lá na glória, quando estiver frente a frente com o Senhor. Porém, enquanto você estiver aqui e enquanto você estiver batalhando, Deus estará ao seu lado, te guiando, te fortalecendo e te levantando a cada queda. Se você crê nessa palavra, se você sente a presença constante do Espírito Santo em sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Escreva isso como uma atitude de fé e como uma maneira de afirmar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que você não tem a menor dúvida de que o Senhor está contigo. Creia nisso. Você vai passar por essa prova e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira sobrenatural. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse momento. Antes, eu quero pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós conseguimos alcançar outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas aqui para abençoar o seu dia. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos diários de fé. E eu quero convidar você também para estar aqui comigo às 18 horas, porque às 18 horas eu posto mais uma mensagem Minuto com Deus, para que você termine bem a sua noite, para que você seja cheio da presença do Senhor e para que você continue preenchendo a sua mente com tudo aquilo que vem de Deus, com as coisas do alto, aquilo que realmente vai te edificar. Coloque também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. Daniel capítulo 6, versículo 16, está escrito: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E no versículo 23 está escrito: Então o rei
muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, ser fiel ao Senhor é uma decisão diária e que precisa ser mantida por nós de uma forma consciente e consistente. É fácil ser fiel a Deus naqueles momentos em que isso nos dá algo bom em troca, algo que seja mais imediato, por exemplo. A história de provação que Daniel passou na cova dos leões nos lembra da fidelidade de Deus e de como ela é constante. Daniel era um homem com o coração totalmente voltado para Deus, e por isso ele decidiu ser fiel até o fim, até mesmo nessa situação tão extrema, onde a sua fidelidade poderia causar a sua morte. Sabe, irmãos, em certos momentos da nossa vida, nós passamos por provações muito difíceis e enfrentamos lutas que nos fazem sentir muito pequenos e insuficientes. Nesses momentos, o nosso Deus se revela ainda mais poderoso, pois é justamente nessas situações em que somos levados a depender totalmente dele. A história de Daniel nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, a fidelidade a Deus é o caminho para a vitória. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não ficou desesperado, mas ele confiou plenamente no seu Deus. Ele sabia que, mesmo naquele lugar de perigo, o Senhor estava ao lado dele. Assim como Daniel, nós também enfrentamos leões na nossa vida. Esses leões podem assumir diversas formas. Eles podem estar representados por problemas financeiros, por enfermidades, conflitos familiares, por desafios lá no seu trabalho ou nas relações interpessoais. Às vezes nos sentimos ameaçados e cercados por eles, incapazes de encontrar uma saída. Mas a verdade é que, quando nós estamos com Deus, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos convida a confiar nele, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo parece impossível. Ele é capaz de nos livrar das garras dos leões que nos cercam. O segredo está em manter a nossa fidelidade, em servir a Deus continuamente, mesmo diante das dificuldades. A fidelidade a Deus não garante uma vida isenta de provações, mas nos fortalece para enfrentá-las. É um compromisso diário de confiar nas promessas do Senhor e no seu cuidado constante. Quando permanecemos fiéis, podemos experimentar a alegria que vem do livramento divino, assim como o rei se alegrou quando viu Daniel são e salvo. Nas provações, nós somos chamados a exercitar a nossa fé e a confiar na fidelidade de Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nossa ajuda sempre presente. Portanto, não desista agora, meu querido, minha querida. Mantenha-se fiel, mesmo quando tudo parecer contrário, porque o Senhor está com você. Se você está enfrentando uma prova difícil em sua vida, eu quero te encorajar a não desanimar. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer desafio. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários para que eu possa interceder por você no final dessa mensagem. Acredite, você passará por essa prova e testemunhará do poder de Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural em sua vida. Ele é fiel e cumprirá suas promessas. Confie nele e mantenha-se firme na sua fé, pois a vitória está ao seu alcance. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por tua palavra e pelo teu amor.
Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós de uma maneira sobrenatural e encheu os nossos corações com a tua força e com a tua coragem. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que infelizmente são muitos, às vezes muito mais do que somos capazes de enumerar. Nesse momento, Pai, que o Senhor vá trazendo à consciência de cada um deles, através do teu Espírito, todos aqueles pecados cometidos. E em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor purifique o nosso interior, pois queremos ter um coração e uma mente que sejam parecidos com o coração e a mente de Cristo. Hoje, o Senhor nos lembrou de que ser fiel, por mais que às vezes possa ser algo difícil, algo que nos leva a viver provações muito grandes, ainda assim é a nossa melhor escolha. Por isso nós declaramos que seremos fiéis a Ti. Independente do que aconteça, Senhor, iremos nos entregar totalmente ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Não queremos ser fiéis ao Senhor por conveniência, mas sim pela consciência de que Tu és o verdadeiro Deus. Pai, eu coloco diante do Teu altar cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra hoje. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias aqui representadas, e opere, segundo a Tua vontade, a cura, a libertação, a salvação, a restauração desse lar, Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Adquira o livro Minuto com Deus, com mensagens inéditas para cada dia do seu ano. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus ou clique nesse link que vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Continuam abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. O link para você se inscrever também está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 24, está escrito: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Quantas vezes nos sentimos tomados por pensamentos que parecem nos prender em um ciclo de dor e desânimo? A tristeza, a solidão, as amarguras que acumulamos ao longo da vida podem se transformar em verdadeiras correntes invisíveis, pesando sobre nossos ombros e nos fazendo acreditar que não há saída. Esses sentimentos podem invadir nossa mente como uma melodia triste que ecoa sem parar, repetidamente. No entanto, a palavra de Deus, em Lamentações, nos oferece uma chave poderosa para quebrar esse ciclo. Essa passagem que eu li nos ensina que, mesmo quando estamos afundados nas lembranças de dor e sofrimento, há sempre uma luz de esperança. Essa esperança não é algo que nós mesmos criamos. Ela vem do Senhor, da certeza de que suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A cada novo dia temos a oportunidade de recomeçar, de nos desvencilhar dos pensamentos pesados e de abrir espaço para o amor e a bondade de Deus. É esse amor que nos sustenta,
que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A fidelidade do Senhor é a âncora que precisamos em tempos de tempestade. Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Hoje eu quero te convidar a refletir profundamente sobre a importância de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Em momentos de fraqueza e dor, o que você tem escolhido recordar? Será que são as perdas, os erros, os momentos de desespero? Ou você tem trazido à mente as promessas de Deus e as vezes em que Ele te livrou e te abençoou? Antes de qualquer palavra ser pronunciada pelos nossos lábios, ela já foi gerada em nossa mente. Isso significa que a maneira como pensamos impacta diretamente a maneira como vivemos e como nos expressamos. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, é isso que vai sair da nossa boca. Mas se encher nossa mente e nosso coração com coisas boas, com as promessas de Deus, é isso que se refletirá em nossas palavras e ações. Muitas vezes, as lembranças negativas parecem ter um poder maior sobre nós. Já reparou como as lembranças de momentos tristes ou dolorosos podem durar mais tempo em nossa mente do que os momentos de alegria? Isso ocorre porque muitas vezes permitimos que as feridas e os traumas dominem a nossa memória. E assim, sem perceber, vamos alimentando essa dor, revivendo-a dia após dia. Meu querido, minha querida, Deus não quer que você viva assim. Ele não deseja que carreguemos um espírito pesado, cheio de angústia e opressão. Pelo contrário, Deus quer que sejamos livres, que tenhamos paz. Mas como alcançar essa paz? A primeira coisa que precisamos fazer é mudar o foco dos nossos pensamentos. Assim como temos o hábito de armazenar as lembranças ruins, podemos ensinar nossa mente a guardar coisas boas. Podemos escolher diariamente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não é fácil, eu sei, especialmente em meio às dificuldades. Pode parecer impossível pensar em algo bom, mas é justamente nesses momentos que precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Deus nos chama a renovar nossa mente, a transformar nossos pensamentos. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim mudar a maneira como os encaramos. Quando você escolhe focar nas bênçãos que já recebeu, nas vitórias que Deus te concedeu, você começa a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades ainda existirão, mas elas não terão mais o poder de te derrubar. Lembre-se, a confissão de coisas boas é o primeiro passo para transformar sua vida. Se você concorda com o que eu estou dizendo aqui, se você recebe essa palavra pela fé, deixe o seu like no vídeo. Isso não é apenas uma forma de mostrar que você está de acordo, mas também uma maneira de espalhar essa mensagem para mais pessoas aqui no YouTube, para que outros possam ser alcançados por essa palavra de esperança. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As palavras dos outros podem tentar te machucar, tentar te derrubar, mas o verdadeiro poder está nas palavras que você permite que entrem no seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 4, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Isso significa que aquilo que falamos, tanto para os outros quanto para nós mesmos, tem o poder de gerar vida ou morte. Escolha hoje falar palavras de vida. Escolha alimentar sua mente com pensamentos que vêm de Deus. E como fazemos isso? Renovando diariamente a nossa mente e nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina a ter uma perspectiva positiva da vida, a focar nas coisas do alto.
Isso não quer dizer que devemos ignorar as dificuldades, mas sim que podemos adotar uma postura de fé diante delas. Podemos enfrentar os problemas sabendo que Deus está no controle e que no final Ele tem o melhor para nós. Eu sei que talvez nesse momento você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Talvez a tristeza, a solidão e o desânimo estejam te cercando por todos os lados. Mas eu quero te lembrar, há esperança. A mesma misericórdia que se renovava na vida de Jeremias, o profeta que escreveu essas palavras em Lamentações, é a misericórdia que está disponível para você hoje. Deus renova suas misericórdias a cada manhã. E assim como o nascer do sol anuncia um novo dia, Deus está anunciando um novo tempo na sua vida. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, você que chegou aqui pela primeira vez. E se você já é inscrito ou se inscreveu hoje, ative as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem diretamente no seu celular, toda vez que uma nova oração, uma nova palavra for postada aqui no canal. Nesse momento eu quero orar por você. Mas antes, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a sua luta, Deus está ouvindo. Coloque diante dele as suas necessidades e juntos vamos crer no poder de Deus para transformar qualquer situação. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Guarde essa data na sua agenda, 15 a 17 de novembro em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o bem mais precioso que você possui. Invista nela. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar essa oração te agradecendo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença e de ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos pelas misericórdias que se renovam sobre nós todas as manhãs. Sabemos que sem a Tua bondade não poderíamos caminhar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes em que falhamos, por todas as vezes em que os nossos pensamentos e atitudes não foram agradáveis a Ti. Sabemos que somos imperfeitos, mas confiamos na Tua graça e no Teu perdão. Purifica-nos, Senhor, e nos ajude a seguir em frente com um coração renovado. Pai amado e querido, diante da Tua palavra que foi ministrada hoje, eu quero fazer essa oração, pedindo que o Senhor nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua palavra e que possamos resistir às mentiras e aos pensamentos negativos que tentam nos oprimir e nos desanimar. Que a confissão de coisas boas seja o nosso estilo de vida e que possamos sempre lembrar das Tuas promessas. Queremos orar também, Senhor, por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. Tu conheces cada necessidade, cada súplica, cada clamor. Eu peço que o Senhor visite aqueles que estão orando por uma cura, aqueles que estão pedindo pela restauração em suas famílias, aqueles que têm clamado por um milagre em suas vidas. Tu és o Deus do impossível, o Deus que cura e que transforma. Visita, Senhor, cada lar, cada coração. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos sempre estar firmes na esperança que só o Senhor pode nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém
que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Lembre-se, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Esse foi mais um Minuto com Deus.